Não esquece de compartilhar aí no seu perfil. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estamos iniciando mais uma live da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso estudo bíblico. Bom, como recentemente nós tivemos alguns probleminhas aí com vídeo, com áudio, eu gostaria que você desse o seu parecer aí, se está ok, se você está me ouvindo bem, vendo bem. Só para garantir, né, antes de iniciarmos. Se você me vê bem, me ouve bem, dê um ok aí, por favor. Então, maravilha. Se todos estão me ouvindo e me vendo bem, nós vamos orar iniciando essa nossa live. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais um dia que se encerra. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pelo alimento. Obrigado, ó Pai, pelo ar que respiramos, pelo teto que temos sobre a nossa cabeça. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado e pela tua provisão. Senhor, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estão presentes assistindo esta transmissão, bem como aqueles que assistirão, seja no nosso canal no YouTube ou aqui no Facebook, que a tua bênção, o teu amor esteja com todos eles. Pai eterno, abençoe muito todos que estão passando por dificuldades financeiras devido ao Covid-19. Seja misericordioso, Pai, com as pessoas que já sofrem esse impacto econômico e principalmente aqueles que estão doentes, aqueles que contraíram esta doença. Pai, tenha misericórdia. Cremos que o Senhor tem poder para curá-los, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, toma a humanidade nas tuas mãos nesse tempo difícil e caótico e que voltemos os olhos para ti, único e suficiente Salvador. Abençoa-nos agora no estudo da tua palavra, prepare o nosso coração para aprendermos de ti. Quanto a mim, ó Deus, coloco-me nas tuas mãos para ser mero instrumento teu, para simplesmente transmitir a tua voz e não a minha. Que sejamos alimentados e aprendamos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos dar continuidade no nosso estudo em Romanos e vamos concluir o capítulo 1 hoje, se der tempo. Se não der tempo, a gente encerra amanhã, mas acredito que dê. Então, Romanos capítulo 1, versículos de 16 até o 32. Eu farei a leitura dos versículos e já farei o comentário, porque a gente ganha um pouquinho de tempo. Lembrando que no decorrer da transmissão, você pode deixar aí os seus pedidos de oração, que nós vamos
ao final, orar. Tá? Então, Romanos 1, começar pelo versículo 16. Ontem nós concluímos aquela primeira parte da carta aos Romanos, que seria a parte introdutória, né? Agora nós já iniciamos a chamada sessão doutrinária, ou aquele tratado que Paulo vai fazer acerca de uma série de temas sobre a salvação, sobre o evangelho, sobre o pecado, etc. Então vamos lá, já temos o início da sessão doutrinária, ou daquilo que Paulo quer ensinar acerca do evangelho. Então vamos lá. Versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. É interessante que Roma era tida como a capital do conhecimento nesta época. Então, dizer eu não me envergonho do Evangelho, dizer olha, eu tenho esse desejo de pregar este Evangelho aí em Roma, é algo maravilhoso. Ou seja, Paulo entende que o Evangelho é a resposta de Deus para todas as questões da humanidade. O que é Evangelho? A boa notícia, as boas novas, do que? Da salvação, do que Cristo fez. Anunciar e não se envergonha de anunciar aquilo que Cristo fez, da grande salvação. Pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Ou seja, o Evangelho é a revelação de Deus especial para salvar os judeus. Vamos lembrar que Jesus era judeu, então ele se revela primeiramente aos judeus, mas isso não fica preso mais a uma questão étnica, a um povo. A salvação agora é para todos os povos, para judeus e não judeus. Esse tema é recorrente, lembram-se da introdução? Que na igreja havia essa preocupação e esse problema interno por aqueles judeus cristãos que tinham sido expulsos em 49 pelo imperador Cláudio, depois voltam por ocasião da morte do imperador Cláudio em 50 e alguma coisa, ficam e encontram os cristãos gentios com hábitos diferentes daquilo que havia na igreja anteriormente. Então, esse contraste, vai falar não judeu, judeu, etc., isso permeia muito a situação vivencial do que a comunidade estava vivendo nesse tempo aqui. Tá? Então, Paulo não se envergonha de pregar a salvação, e a salvação é o poder de Deus em favor de todos aqueles que creem, não importa a sua etnia, não importa a sua raça, a sua cor e etc. Versículo 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Visto que a justiça de Deus que se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Bom, o Evangelho, a obra de Deus de salvação, aquilo que Cristo fez por nós na cruz, morreu em nosso lugar, aceitou a culpa pelo nosso pecado, né? Isto é Evangelho. Esta é a boa notícia anunciada. De fé em fé, essa ideia que de fé em fé é dizendo que assim que nós somos salvos, assim que nós conhecemos o Evangelho, ou seja, o que faz com que a gente permaneça nesse Evangelho é a fé do começo ao fim. Ou seja, é a ação de Deus que nos faz crer nele. E ele preserva essa nossa crença. Ele nos faz crer, é ele que nos faz crer nele, e ele preserva essa crença em nós até o fim. Então, a tradução da Almeida Revista Atualizada aqui, de fé em fé, foi muito bem traduzida na nova tradução na linguagem de hoje, por meio da fé, do começo ao fim. Nós somos salvos pela fé. Interessante, né? Não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela fé, pela crença. E é Deus que nos faz crer. Falar aqui que a justiça de Deus se revela no Evangelho, falar que Deus é extremamente justo, é dizer que Deus, sendo extremamente justo, usando um conceito um pouco diferente da nossa concepção. A justiça humana não tem nada a ver com a justiça divina, né? Mas Deus estabeleceu uma lei, e o ser humano, por causa do pecado, se distanciou desta lei, se afastou, e há consequências.
Sendo Deus justo, uma característica de Deus, a justiça dele, tem que ter punição ao pecador, tem que ter punição à pecadora. Então, esta punição, né, esta condenação realmente acontece, né? Cristo é punido em nosso lugar, mas a justiça de Deus é mostrada onde? Na cruz. Então, falar aqui da retidão de Deus, o professor Fitzmyer, um grande estudioso do Novo Testamento, prefere essa tradução, né? A retidão de Deus, a justiça de Deus. Se o Deus que é totalmente reto, justo, não pode tolerar a atitude pecaminosa. Não tolera o pecado, ele tem que punir. E quem ele pune é Cristo em nosso lugar. De fé em fé já disse, né? Então, como que isso se opera, né? Como que esse evangelho que vai ser de fé em fé, do começo ao fim, ou seja, Deus nos dá fé para crer e faz com que isso permaneça em nosso coração. Agora, o versículo 18 inicia-se, né? Se Paulo falou de evangelho, se Paulo falou de salvação, se falou de justiça de Deus, mas afinal, do que nós precisamos ser salvos? No capítulo 1, agora de 18 a 32, Paulo vai trazer à tona todos os pecados comuns dos gentios, dos gregos, ou seja, de todo aquele que não é judeu. Então, uma maneira genérica de falar acerca de todos os povos que não são judeus. No capítulo 2, ele vai falar especificamente de pecados de judeus. Então, com aquela base histórica que eu já dei, que essa comunidade estava dividida, né? Cristãos judeus que queriam guardar velhos costumes, cristãos gentios que tinham abandonado velhos costumes, Paulo agora vai bater nas duas, né? Nos dois lados aí, começando pelos gentios ou pelos gregos, enfim, todos aqueles que não eram judeus. Então, de versículo 18 a 32 agora, é paulada, é chinelada, é chicotada até o fim. Afinal, Paulo quer mostrar se o evangelho é a graça, o favor imerecido de Deus. Então, ele quer fazer um contraste muito forte da atitude pecaminosa humana com o que é a graça de Deus e com o que é o evangelho. Então, ele vai mostrar do que nós somos salvos. Então, vamos embora. Paulo mostra os desvios dos não-judeus. Mostra porque temos que ser salvos. E mostra qual é a atitude do homem sem Cristo, o homem sem salvação. Então vamos lá, versículo 18. A ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Do céu revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Bom, Deus é justo, então, à medida que ele é justo, quem descumpre a sua lei tem que ser punido. Então, a ira de Deus não é a nossa ira, né? A nossa ira é sempre algo pessoal, enfim. Então, ira de Deus aqui é tomar um sentimento que é humano, Deus, que é comum a nós, né, a ira. Então, Deus vai tomar um sentimento humano para tentar descrever um pouco como que foi a ação dele em desfavor do pecador. Então, a ira de Deus, não que Deus fique irado, seria contra a própria natureza de um Deus que é amor, mas a ideia de trazer um sentimento humano, nós chamamos antropopatia, né? Deus trazer, ou antropoformismo, quando você fica irado e faz alguma coisa, mostra a cara de ira, enfim. Mas a ideia é que Deus pega um sentimento, uma atitude humana de ira, sentimento e atitude, para demonstrar como que ele se sente em relação e age em relação ao pecado. Tá? Essa é a ideia da ira aí que se revela. Essa ideia troca uma verdade pela injustiça, ou seja, basicamente, qual é a essência que Paulo vai abordar daqui para baixo, nos próximos versículos? O ser humano pega a verdade de Deus e torce, e muda, e troca na sua verdade própria. E a perversão do coração humano é uma fábrica de pecados, que nós veremos agora, né? Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
A revelação de Deus é suficiente para a condenação de todos, né? E agora vai falar qual revelação? A revelação de Deus na natureza, a revelação de Deus na criação. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tá? Vou pegar a minha coluna aqui, né, para não perder o raciocínio. Tá? Bom, então vamos lá. À medida que eles ignoram que a própria criação revela a Deus, a própria revelação de Deus nas obras da sua criação o revelam, e eles ignoram, eles cegaram-se a si mesmos porque quiseram, são passíveis de condenação. Ou seja, todo ser humano, todo homem, toda mulher, sem Cristo, sem salvação, são indesculpáveis. E depois o versículo 32 vai dizer o que eles merecem: a morte. Que morte? Morte eterna. Eterna separação de Deus. Eterna condenação. Então vamos lá. Ignorar essa revelação natural de Deus, seja a revelação de Deus nas obras da criação, a criação reclama um Criador, torna todo ser humano indesculpável. Então, é fato, né? Não tem desculpa. Sem Cristo não existe sociedade. Sem Evangelho não tem como ser salvo. Essa é a conclusão de Paulo. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje também. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Ou seja, cegaram-se porque quiseram. Ignorar esse conhecimento de Deus que é revelado na própria obra da criação. Versículo 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Que sabedoria? Sabedoria filosófica. Nessa época havia um culto à sabedoria. Então eram muito admirados os mestres, né, os filósofos, aqueles que se dedicavam a sua vida ao estudo, às leituras, à intelectualidade, à arte do discurso e etc. Né? Mas Paulo vai dizer que essa própria sabedoria que não provém de Deus é loucura, é tolice. Então, que sabedoria? Sabedoria filosófica. Nós é que sabemos, nós somos os bons, nós que detemos o conhecimento. Ora, se não é conhecimento do Evangelho, se não é sabedoria que vem de Deus, é tolice, é loucura. Todo conhecimento, toda sabedoria fora de Deus é loucura. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Idolatria. Idolatria, tá? Paulo está trazendo à memória agora dos seus leitores não judeus, gentios, gregos, como você preferir, aqueles que não eram judeus, a prática cultual deles. Havia muita idolatria entre os gregos e entre os romanos. Havia um panteão com vários deuses e com cultos estranhos. Então, Paulo está atacando a questão da idolatria. Tudo aquilo que nós adoramos, que não Deus, é idolatria. Não só a questão religiosa especificamente, não só a questão de adorar Zeus, Apolo, Ártemis, Diana, Baco, Dionísio, e todos esses deuses aí, Afrodite e etc, e etc. Mas se nós pensarmos em termos modernos, se algo ocupa o nosso coração que deveria ser de Deus, se algo está à frente de Deus nas nossas vidas, seja o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, a nossa esposa, filho, filha, carro, emprego, dinheiro e etc., isso se torna
ídolo. Tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo. Então, esta é a idolatria mais abrangente. Mas nesse caso específico aqui do texto, dentro do contexto histórico, Paulo está atacando os cultos idólatras greco-romanos. Né? Então, batendo na idolatria. E estes cultos, esta idolatria, levavam a uma perversão da moral sexual, como nós veremos agora. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje também. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Esta é a pior sentença que Deus pode dar a um ser humano. Deixar que ele seja conduzido pelas suas próprias paixões. Deixar o ser humano à sua própria mercê. Lembro-me de um trabalho que eu fiz no seminário, um trabalho aqui nesses mesmos versículos, que eu citei o seguinte, né? Que a condução, deixar o ser humano ser conduzido por si só, é a mesma coisa que entregar para uma criança uma motosserra ligada e deixar ela brincar. O homem e a mulher, deixados por Deus, por serem conduzidos pelos próprios desejos do coração, pelas próprias paixões suas, pela sua própria humanidade caída. É a mesma coisa que você dar uma motosserra ligada e deixar uma criança pequena brincar. É inevitável que alguma tragédia aconteça. Então, é interessante, né, que a resposta à perversão humana, a punição que Deus dá é permitir que eles continuem na perversão do próprio coração. Ou seja, sem a revelação especial de Deus, é impossível que o homem encontre salvação. Qual que é a punição de Deus aqui? É não fazer nada. Viram? Deus não está fazendo com que essas pessoas sejam más. Né? Uma visão muito equivocada lá da ação de Deus. Né? Deus não está fazendo que as pessoas sejam más. Não, quando Deus deixa de fazer, quando Deus deixa o ser humano à sua própria vontade, olha o que acontece. Se nós somos maus essencialmente, quando Deus não faz nada, nos deixa à nossa própria mercê, a essa troca da verdade de Deus, a essa perversão do culto e agora a perversão sexual, que era muito comum nos cultos aos deuses greco-romanos. Então, vamos lá. Versículo 24, né, que eu li há pouco. Agora o 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Idolatria. Idolatria. Servindo a criatura em lugar do Criador. Lembram-se lá em cima, né, que eu falei há pouco, a revelação de Deus natural, a revelação de Deus nas obras da criação, mostram, né, a criação mostra Deus. Então, ele é o Criador. Ele é o Criador. Sendo o Criador, nós nos tornamos indesculpáveis, porque a natureza revela isto. Mas sem a intervenção dele, porque ele nos deixa a nossa própria paixão, é impossível nos chegarmos a ele. Né? Parece até um paradoxo. E agora, mais uma vez, é dado esta ênfase. Não querem servir a Deus para servirem a criatura. Idolatria. Idolatria. Culto pagão. Adorar algo que não seja Deus. Ou deixar de adorar Deus também é uma forma de idolatria. E a perversão dos cultos, agora no versículo 26. E ele encerra, né, o versículo 25 com uma doxologia, ou um louvor a Deus, que deve ser louvado para sempre. Amém. Qual é? Bendito eternamente. Amém. Justamente o contraste à adoração ao Deus único, à idolatria. Né? Então veja, Paulo ali falou de idolatria, mas ele, nessa doxologia, ou seja, essa frase de adoração a Deus, né, que deve ser louvado para sempre. Amém.
ele faz um contraste entre o pecado da idolatria. Versículo 26. Então, para você ver como é que essa perversão moral, essa perversão cultica, leva ao declínio do ser humano. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Vou ler na nova tradução na linguagem de hoje também. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. A prática da homossexualidade. Os cultos pagãos de fertilidade, desde do Antigo Testamento, lá, seja sumérico, babilônico e etc., alguns rituais egípcios também, eram regados à imoralidade sexual, à perversão sexual. E, principalmente entre os gregos, esta prática da homossexualidade, também da pederastia, que eram homens mais velhos abusando de menores, de jovenzinhos, né? Era bonito no mundo filosófico grego, era algo até bonito. Mas agora Paulo ataca isto, e ele inicia agora falando da prática da relação homossexual. Vou usar o termo homoafetivo, então, para não ferir a consciência de ninguém, se prefere o homoafetivo, tá? Homoafetivo, homossexual, enfim, então vou falar homoafetivo para não ofender ninguém. Mas olha o que diz a Escritura, que a relação seja por causa do culto, aonde vou falar do culto ao deus do vinho, né? Tanto Dionísio quanto Baco eram deuses adorados entre os gregos e entre os romanos como deus do vinho. O deus Baco, daí vem o termo bacanal, que se tornou muito pejorativo hoje a uma questão da imoralidade sexual. O pessoal fazia o culto lá e bebia muito, muito, mas bebia muito mesmo. E depois da bebedeira, havia uma promiscuidade sem tamanho. Era uma sexualidade pervertida, ou seja, trocada, veja, eles trocam a verdade, Deus retém a verdade de Deus pela injustiça, trocam a verdade pela mentira, pela perversão. E a prática também da homossexualidade. No caso aqui, ele está falando da homoafetividade ou da homossexualidade feminina. Até o termo lésbica vem lá da ilha de Lesbo, né? Desse antigo tempo, a ilha das mulheres, né? Então, havia essa prática no culto, mas também que é atacada em todo o sentido, como pecado. É pecado. É mais ou menos pecado que qualquer um? Não. É pecado como qualquer outro, mas é pecado. Seja a prática litúrgica e cultica, como essa adoração ao deus Baco, Diana, Afrodite, deuses que haviam esses festivais aí estranhos, mas também a prática da vida, porque o texto vai dizer que deixam as relações naturais. A homossexualidade, segundo a Bíblia, não é algo natural. A homoafetividade feminina, e daqui a pouco nós vamos ver também no versículo 28, masculina, versículo 27, perdão, não é uma prática natural. Não adianta você espremer o texto daqui para você pegar o grego, o texto lá no grego, né, a língua original em que foi escrita, e traduzir literalmente os termos gregos. Esta é a ideia também. Não tem como fugir disso. A prática homossexual, a prática homoafetiva, ou seja, pessoas do mesmo gênero, duas mulheres, dois homens, tendo relação sexual ou contraindo qualquer forma de matrimônio ou casamento, é visto por Paulo, aqui em Romanos, como uma perversão da verdade de Deus, como trocar a verdade de Deus por uma verdade de si só. Deixar-se queimar pela sua própria paixão, pelo seu próprio desejo, ignorando a vontade de Deus. E mais do que isso, coloca como algo que não é natural. E veja, Paulo não era nem biólogo. Aliás, falar como um conceito biológico seria anacrônico, seria anacronismo dizer a partir de um princípio biológico. Mas a Escritura já afirma, não é natural tal relação. É fruto da perversão por causa do pecado. Versículo 27. E também os homens deixam as relações naturais, mais uma vez, relação natural, com as mulheres, se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros,
e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Qual que é o castigo? Paulo não deixa explícito, mas é implícito. É lá do começo, é Deus deixá-los a sua própria paixão. É o ser humano desgovernado. O indivíduo, quando é deixado à sua própria mercê, à vontade do seu coração, é pecado. Vai preferir o pecado. Está em declínio, né? Está descendo uma ladeira com um caminhão aí sem freios. Esta é a ideia. Então, o versículo 28 reforça também. Não é natural e é pecado. Mas veja, não é mais nem menos pecado do que todos os outros. Tanto que agora, do 29 até o 31, nós vamos ter uma lista enorme dos vícios, dos pecados, das maldades humanas que são equivalentes. Então, por exemplo, o indivíduo que é agressivo e o que é homossexual, pecado é pecado, tá? Não há essa graduação aqui para Paulo. Ou seja, tudo fruto da perversão do coração humano que troca a verdade de Deus em mentira. Qual mentira? Satisfazer o seu próprio desejo, que é guiado pelo pecado. O homem sem Deus, ele não é livre. É interessante que as pessoas acham que o cristianismo é uma cadeia, uma prisão. É pelo contrário. O cristianismo é uma liberdade, uma libertação. É tirar o homem de dentro da gaiola do pecado. Você sem Cristo, você não é livre coisa nenhuma. Você é escravo da sua paixão. Por isso que você não abandona homossexualidade, não abandona vício, não abandona questão de falha no caráter, adultérios, enriquecimento ilícito, etc. Porque sem Cristo isso é impossível. Você é escravo disso, da sua própria paixão. Então vamos lá. Versículo 29. Então agora, se você aí... vou falar uma coisa importante. Homofobia é pecado. O ódio à comunidade homossexual, o ódio à comunidade homoafetiva é pecado. Deus não manda a gente odiar ninguém. Pelo contrário, manda amar. E o próprio evangelho é dado de graça a todos. Então não é um privilégio meu, isso não pertence a nós, pertence a Deus e a quem quer que ele impute fé. E é só ele que consegue transformar o coração humano para o quê? Admitir a prática pecaminosa. Então, não é o discurso acadêmico, não é o discurso teológico, não é o discurso filosófico, não é o discurso moralista que vai convencer um mentiroso, um assassino, um violento, um sonegador, um malpagador, um homossexual, de que aquela prática é pecaminosa. É só a ação do Espírito Santo. Isso vai ficar claro daqui a pouco. Sabe por quê? A gente gosta muito de bater no público LGBTQIYH, e sabe-se lá onde termina essa sigla, né? Ou seja, as pessoas que se julgam de outros gêneros e etc., mas nos esquecemos dos nossos próprios vícios. E Paulo vai nos lembrar agora. Então vamos lá. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza. A avareza é mão de vaca, é o indivíduo pão duro. Sabe aquele que vai lá no mercado e compra um sabonete só por mês? Você tem que fazer milagre com um sabonete? Não. Avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo. Dolo é aquela pessoa que faz a maldade com a intenção de fazer. Sabe gente que dá chumbinho para gato, para cachorro, que mata bicho? É ação com dolo. Faz com malvadeza mesmo, uma ação dolosa. E malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Aborrecidos de Deus aqui poderia dizer também, tem ódio de Deus, pessoas que perseguem Deus, pessoas que falam mal de Deus, essa é a ideia aí, tá? Insolentes, soberbos, presunçosos. Presunçoso é aquele que acha que é o bom. Eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu sou o melhor de todos, eu sou o mais forte, etc, etc, né? Inventores de males. É interessante que inventores de males, ou seja, se há um grupo aqui que não caberia, por exemplo, eu tenho uma atitude que eu faço que Paulo não especificou. Então ele usa agora um termo genérico, inventores de males. Então tudo que você faz que é mal, que é contra Deus, que é contra a palavra dele, não está descrito aqui, Paulo já fala. Então se você inventar uma maneira nova de maldade, você está incluído aqui também. Desobedientes aos pais, aí ó, desobediente aos pais, insensatos,
pérfidos. O pérfido é aquela pessoa traidora, aquela pessoa traiçoeira, aquela pessoa que você não pode confiar, aquela pessoa que te dá rasteira, sabe aquele amigão de serviço que ó, fura os seus olhos porque quer seu cargo, quer puxar o teu tapete e coisa assim? É o pérfido. Sem afeição natural e sem misericórdia, que não tem pena dos outros. Então nós temos aqui Paulo atacando os 3 atributos morais que eram, não era uma coisa assim, não havia um tratado de 3 atributos morais, tá? Mas se a gente pensar aí nos caras que estudam essas coisas, Paulo está batendo pelo menos em 3 aspectos da moral. Moral sexual, a perversão do que é a sexualidade bíblica, que é dentro do casamento, entre macho e fêmea, relação heterossexual no matrimônio. Está batendo na moral social, ou seja, não tem pena dos outros, não tem misericórdia, é difamador, fala mal, faz as coisas com ódio, ou seja, pessoas que incitam ódio e não agem com amor de Deus. E a moral individual. Então, quando eu faço mal para mim mesmo, também é uma imoralidade. Então, ó, seja o adultério, a homossexualidade, seja qualquer bizarrice sexual, seja eu chutar um cachorro, seja eu passar de largo por um mendigo, deixar ele ali na rua sem apoiá-lo, sem ajudá-lo, seja eu tratar a pessoa de uma maneira grosseira, seja eu me entupir de Coca-Cola, tomar 3 litros de Coca-Cola e comer 15 coxinhas e arrebentar com a minha saúde, que é a questão da moral individual, é pecado e está listado aqui. Ou seja, o homem sem Deus, o homem sem Deus, deixado à mercê do seu coração, está descendo a ladeira de caminhão sem freios, né? E o versículo 32, então, vai nos dizer qual é a consequência disso. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu vou ler o versículo na nova tradução da linguagem de hoje também. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Ou seja, todo mundo que pratica alguma destas coisas que se enquadra merece a morte. Qual morte? Segundo Santo Agostinho, não é só a morte física, mas a morte eterna, a eterna separação de Deus, a condenação, as penas eternas que o pecado nos traz. Então, para a gente tentar concluir isso aqui, vamos dizer, Romanos é muito denso, tá, gente? Então tenham paciência, por isso que os estudos estão um pouco mais demorados. E olha que a gente está tentando condensar o máximo possível, mas a coisa é densa. Então, é mais ou menos assim. Paulo inicia essa sessão doutrinária, ali, o início, falando da graça e do evangelho, que ele não se envergonha, ou seja, e revelando que é o evangelho de Deus, que é Deus que faz que nasça fé no indivíduo para ele crer, que o salva. E aí surge a pergunta, ser salvo do quê? E aí então ele vai enumerar todos esses problemas, voltado para o público gentil, ou não judeus nesse primeiro momento, pois no capítulo 2 aos judeus. Então ele bate em todos, bate no Chico, bate no Francisco e etc. Então, é mais ou menos assim. O homem é incapaz de salvar a si mesmo. Paulo diz, não existe sociedade sem o evangelho. Não existe sociedade sem Jesus. Não há sociedade sem Jesus. Não dá para existir um conceito social sem o evangelho, porque os homens e mulheres deixados de suas próprias paixões estão enquadrados aí. E agora eu digo, algum de nós tem coragem de dizer que nós não nos enquadramos em algum desses males que são descritos aí, em alguma dessas perversões morais? Todos nós nos enquadramos em uma ou em algumas. É justamente para reforçar todo o teor desta carta. A salvação, a justificação pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós. Então esta é a essência, o coração da carta de Paulo aos Romanos. Então eu encerro com mais uma vez essa frase. Para Paulo, não existe sociedade sem o Evangelho, sem Jesus. Por isso ele vai dizer, não me envergonhe de pregar o Evangelho. E convenhamos, tá? Hoje, por causa do politicamente correto, a gente morre de medo de falar do Evangelho. Veja, Paulo não poupou palavras. Paulo não poupou adjetivos a todos nós, porque ele ia falar do pecado para mostrar o perdão. Para falar do remédio, nós temos que mostrar qual é a doença. Então, Paulo mostra a doença de que Deus nos curou
em Cristo. E fala, olha tudo que vocês fizeram aí. Olha tudo que vocês fazem, que vocês fizeram. E Jesus foi punido no lugar de vocês, pelo que vocês fizeram. Essa é a essência da graça. Então vamos lá, os pedidos de oração. E amanhã a gente volta com o capítulo 2 de Romanos, que é mais paulada ainda. Vamos lá, os pedidos de oração. A Aline pede oração para a nossa irmã Rose Andrade. Agradece pelo livramento do Rafa Mello, que não está com Covid-19, ele estava com suspeita, mas graças a Deus não é o Covid. Pede pela sua família, pelos seus amigos e pelos irmãos da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nossa irmã Duza Romeiro agradece a recuperação do pastor Ronaldo Lidório, da sua esposa e da sua filha, que estavam com Covid-19. O Paulo Paim agradece as orações em favor do Rafa Mello, né? E a gente agradece por aquilo que Deus fez na vida do Rafa, né? O Rafa a gente ama muito, né? Não tem como não amar o Rafa Mello. O presbítero Max pede oração porque ele está com erisipela. Então vamos orar pelo presbítero Max, né? Para que Deus abençoe, para que ele sare logo e que para benzentacil não doer tanto assim, né? Porque se eu não me engano, a benzentacil é dolorida, né? Para tratar erisipela. Então nós vamos orar, depois mandaremos os abraços. Senhor, nós intercedemos pela vida e família da nossa irmã Rose Andrade, pela sua saúde e por tudo que ela necessita de Ti, ó Pai. Que a Tua providência, o Teu amor e a Tua graça esteja sobre a vida da Tua serva. Pai, nós agradecemos pela vida do Rafael Mello. Obrigado, Pai, porque ele não está com Covid. Que o Senhor faça com que a saúde dele se recupere logo, para honra e glória do Teu nome. Mas seja feita a Tua vontade. Deus abençoe e guarde toda a família da Aline, todos os seus amigos e amigas, todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Blumenau, todos os irmãos que nos assistem de todas as igrejas, ó Pai, e até aqueles que não frequentam igreja alguma, que a Tua bênção e o Teu amor esteja com eles. Pai eterno, nós agradecemos pela vida do pastor Ronaldo Lidório, pela sua recuperação, da sua esposa e da sua filha. Guarda sempre esta família, Pai, e que a Tua graça e Teu amor esteja sempre com eles. Abençoe a nossa irmã Duza Romeiro, bem como todos os seus familiares também, suprindo-os em todas as suas necessidades. Abençoe o Paulo Paim, a Rosânia, Pai. Abençoe o Gabriel. Abençoe toda a família Melo lá em Xanxerê. Derrama bênção, Pai, sem medida sobre eles. Agradecemos muito, ó Pai, este grande livramento na vida do Rafa. Cuida dele, ó Pai, e guarda nas Tuas mãos. Que seja um jovem compromissado contigo, sempre e sempre. Pai, nós clamamos pela saúde do presbítero Max, pela cura desta erisipela. Deus, que o Senhor abençoe, que a saúde dele fique boa logo, que ele se recupere para honra e glória Tua. Abençoe também, ó Pai, toda a família do presbítero Max, a cirurgia que ele fará no joelho daqui a alguns dias. Guarda, o protege, fortalece a nossa irmã Léo. Cuida deles todos, ó Pai, a Ellen, a Hannah, o Max, lá no exterior. Derrama a bênção sem medida sobre esta família, bem como de todo o conselho da Igreja Presbiteriana de Blumenau, de seus familiares também, junta diaconal, SAF, jovens, crianças, todos os departamentos sejam abençoados por Ti. Dê sempre sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos mandar os abraços. Então um abração para nossa irmã Adna Duarte, um abração para nossa irmã Antônia, que são aqui de Blumenau, de Blumenau. Um abração para a tia Clarete e para o tio Zé, lá em Mogi Guaçu. Um abração para a Claudete Bittencourt, que nos assiste de Itapema, e a nossa irmã Dulceleia Pereira, também lá de Itapema, né? Estão sempre conosco. Deus abençoe muito. Um abração para o presbítero Max, para a nossa irmã Léo, para a nossa irmã Letícia e para o presbítero Ricardo, né? Um abração para a Ana Paula, para a dona Zeni e para o presbítero Alduíno, seu Dino, lá em Xanxerê. Um abração para a Benedita Domingues, que é a nossa amiga lá de Mogi Guaçu.
Um abração para o Fabrício, para a Laura e para a Priscila. Fabrício, esse rapazão bonito, né, alemão, que tocou para a gente agora às 19h30. Um abração, Fabrício, Laura, Priscila. Um abração para a nossa irmã Monique Coutinho, né, nossa amiga lá de Caxambu, irmã do Giovaninho, né? Deus abençoe, viu, Monique? Um abração para ti. Deixa um abraço para todo mundo aí. Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Um abração para o Paulo Paim, para a Rosane, para o Gabriel, para o Alex, para o Melo, né? Acho que o Melo está assistindo a gente lá também. Deus abençoe muito, viu, Paim? Ô, Paim, domingo foi bonito ver o São Paulo sendo campeão em cima do Liverpool de novo, né? Ê, Paim, pena, né? Pena que o Jonas não teve a mesma alegria com o Flamengo. Mas, ó, o São Paulo foi lá em 2005 e atropelou o Liverpool. Fazer o quê, né? Tricampeão mundial. Então, um abração para o Diácono Osni, para a nossa irmã Valéria. Um abração para o presbítero Jonas Lemos, lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, que nos assiste. Deus abençoe, viu, Jonas? Um abração para ti. Viu um vídeo teu com a avó? Deus abençoe. Um abração para toda a sua família. Deixa um abração para todos e para todas aí. Um abração para a nossa irmã Solange Baraldi, também lá de Xanxerê. Para a nossa irmã Valésia Cardoso. E para os nossos irmãos lá de Mogi Guaçu, o Weber e a Valéria, que nos assistem, né? O Weber, filho do pastor Isauro Carriel, que foi meu tutor, foi meu pastor na época de adolescente. Que Deus abençoe muito os irmãos e irmãs. Então, a todos aqueles que nos assistiram, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor e voltamos amanhã às 19h30 com um louvor e depois às 20 horas com um momento de estudo, Romanos capítulo 2. No dia 2 de junho, na terça-feira, se eu não me engano, é terça-feira, tá? Se eu não me engano, é na terça-feira, dia 2 de junho, às 20 horas, o nosso Orai Sem Cessar será diferente. Será pela plataforma Zoom e todos estão convidados, tá? Nós vamos deixar o link aqui na página, vamos mandar todos os meios possíveis. Então, você que nos assiste todo dia está convidado a participar conosco na terça-feira, dia 2 de junho, às 20 horas, o nosso Orai Sem Cessar. Será também lá com louvor, com palavra, com conversa, pela plataforma Zoom. O que é? Aí todo mundo consegue se ver, né? Abre uma videoconferência para todo mundo. Então, terça-feira, dia 2 de junho, anote aí na sua agenda, às 20 horas, nosso Orai Sem Cessar, as canções, enfim, serão lá na plataforma Zoom. Logo nós vamos disponibilizar o link aí para todos participarem. É aberta, tá? Todos podem participar, devem participar desse momento. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas.